A gente vem falando em Mateus, no Evangelho de Mateus, uma exposição desde o capítulo 1 até agora chegamos ao capítulo 5, e eu falei das bem-aventuranças e concluí as bem-aventuranças na sexta-feira passada, com os perseguidos por causa da justiça, por causa do reino dos céus, por causa do evangelho e as consequências disso. E hoje, uma vez que Jesus introduziu essa mensagem do evangelho com essa afirmação de que a vontade de Deus é que cada um desses discípulos, porque ele falou aos discípulos inicialmente, diz o capítulo 5, verso 1, e aí logo depois as multidões foram se acercando, ele estava numa planura, num lugar mais alto, na Galileia, e o grupo cresceu bastante. E ele falou esses princípios dos macários, dos felizes espiritualmente, e sobre os quais nós falamos durante mais de 2 semanas aqui com você. E hoje eu prossigo. E ainda que de maneira improvisada, depois os meninos vão fazer o que tem que fazer, botar aí os créditos, tudo isso, mas eu espero que você venha e chame outros. E hoje eu quero dizer o seguinte: quando Jesus acabou de dizer, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim também eles perseguiram. Quando fala de eles, na maioria das vezes, esses eles são aqueles que jamais deveriam ter qualquer coisa negativa contra o Evangelho, porque aqui no ambiente de Jesus, no primeiro século, eles, conforme mencionado por Jesus, eles que perseguem, eles que mentem, eles que injuriam, eles que fazem tudo quanto não se deveria fazer, não são os romanos no ambiente imediato de Jesus. Não, infelizmente, eles aos quais Jesus está se referindo de maneira imediata são aqueles mesmos eles que não deram trégua nenhuma a Jesus em momento algum. A gente não vê o Império Romano perseguir Jesus em momento algum nos evangelhos. No nascimento de Jesus é Herodes, o rei de Israel, quem persegue, quem impõe o exílio, quem mata pessoas. É de Herodes e dos Herodes que Jesus acaba se escondendo, se evadindo e optando por viver em Nazaré, numa pequena aldeia da Galileia, da Alta Galileia. Depois ele põe a base dele à beira-mar, em Cafarnaum, e se diz que era para se cumprir a profecia do profeta Isaías, que falava daquele povo que vivia na região da sombra da morte. Eu já falei sobre isso. Por que que o nome da região é chamada de sombra da morte, do ponto de vista topográfico, geográfico, cultural, antropológico? Bom, quem vem me acompanhando desde o início aqui em Mateus sabe isso tudo, já entendeu de maneira simples todas essas coisas. E aí, após concluir, e eu acho interessante porque Jesus introduz o que a gente poderia chamar de a mensagem dele como a promessa de felicidade espiritual. Ele introduz o evangelho, não esqueça que evangelho significa boa nova, ele não introduz com nenhum tema de natureza escatológico negativa, ele não introduz falando de juízo, nem de inferno, nem de nada disso. Conquanto em Lucas 6, do verso 20 ao verso 23,
onde ele menciona coisas semelhantes, ele traga alguma ardência, alguma causticidade para aqueles que estavam ouvindo, falando: ai de vós, bem-aventurados os que são humildes de espírito, os mansos, os que agora mesmo não tendo nenhuma razão para serem objetivamente felizes na terra, todavia mantêm o coração vinculado ao reino de Deus. E aí vem advertências dizendo: diferentemente de vocês, ai daqueles que hoje gargalham, hoje riem, hoje não estão nem aí, hoje vivem indiferente, hoje não pensam no próximo, só olham para o próprio umbigo. Ai desses! E ai também daqueles que são louvados por todos. Por todos, quem são? Outra vez, o todos, semelhantemente ao eles, o todos de Lucas 6, tem a sua equivalência no eles de Mateus 5, que são os que perseguem. Lá o todos, quando todos vos louvarem, ai de vós, porque assim eles fizeram com os falsos profetas. Quem recebe louvor de todo lado, quem é unanimidade absoluta, quem é aplaudido o tempo todo porque não choca ninguém, não confronta ninguém, não fala as verdades do reino de Deus, são os falsos profetas. Isso já desde o Velho Testamento. É por isso que os reis de Israel gostavam de ter sempre os seus falsos profetas contratados, os profetas da corte, que só diziam o que os reis e as autoridades queriam ouvir. Os profetas que estão aqui guardados, que têm seus livros catalogados na Bíblia, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Amós, Obadias, essa lista de profetas, Daniel e outros, sempre foram pessoas perseguidas. E a maioria deles morreu mortes dramáticas, foram vitimadas pelo ódio. E o ódio de quem? Deles. Quem são eles? No exílio, os babilônios não mataram profetas. Ao contrário, Jeremias foi até bem tratado por Nabucodonosor. Por isso, os israelenses, os israelitas, não havia israelenses, só havia israelitas, o acusaram de ser um conspirador, de ser um traidor da pátria, porque Nabucodonosor ouviu falar o que Jeremias dizia e disse: esse cara está falando a verdade. E se os israelitas tivessem um mínimo de bom senso, ouviriam esse profeta. Quando os israelitas ouviram dizer que Nabucodonosor, que estava já cercando Jerusalém, iria tomar imbativelmente a cidade, e que tinha dado razão ao que Jeremias dizia, Jeremias passou a ser tratado como um ente perseguido, teve que sair da cidade, se refugiar com alguns amigos distantes do lugar para escapar de modo imediato. Quem são eles, esses eles perigosos de João 5? E quem são esses acerca dos quais Jesus diz em Lucas 6, no equivalente dessa mensagem das bem-aventuranças, esses que ouvem o ai de vós, são justamente os que perseguem os macários, aqueles que são discípulos e querem andar com o coração quebrantado, humilde, solidário, que se autocontrolam, que são os mansos, misericordiosos, compassivos, com um olhar limpo na interpretação da vida, construidores de pontes, pacificadores, e que se tornam insuportáveis por serem assim e acabam sendo perseguidos por eles. E outra vez, quem são eles? Eu já disse, não foram os romanos, não foram nenhum daqueles de quem se deveria esperar tais perseguições,
As perseguições em Israel contra os profetas sempre vieram dos religiosos. Sempre. Sempre vieram dos religiosos. E aqui nos dias de Jesus também. Eles vos perseguirão, eles mentirão, eles vos injuriarão, eles serão o obstáculo à existência de vocês, são os religiosos. E aí Jesus prossegue, falando, continuando a conversa dele com a multidão que estava presente, e aqui eu abro um parêntese para dizer que certamente essas falas de Jesus na Galileia duraram talvez 2, 3 dias, foi um acampamento. As pessoas iam e as pessoas vinham. Agora, havia entre os discípulos e as multidões alguns desses outros, que são aqueles que perseguem sempre, que perseguiram os profetas que viveram antes dos apóstolos de Jesus, antes de Jesus, que perseguiram, por exemplo, Paulo, como eu já falei inúmeras vezes, a minha existência inteira, e só aqui, durante esse tempo, falando em Mateus, eu dei dezenas de ilustrações e de afirmações a esse respeito, e todos eles, os persecutórios, os perseguidores, os que odeiam aqueles que trazem a mensagem do Evangelho puro, simples, comprometido com a graça de Deus, com o amor de Deus, com a misericórdia de Deus, com a justiça de Deus, com a verdade de Deus, se tornam insuportáveis para a religião. O pior inimigo dos profetas sempre foram os sacerdotes do templo. Por isso os profetas sempre foram marginais. Os profetas nunca tiveram nenhum lugar oficial na religião dos judeus. Nunca. Sempre tiveram nos sacerdotes os piores obstaculadores da mensagem livre que fluía através dos profetas que habitavam a periferia. Assim como Jesus é um morador da periferia, de uma aldeiazinha em Nazaré e depois em Cafarnaum, aonde também era um lugar de gentios, de pagãos, de miscigenação de povos, aonde não havia nenhum pedigree em especial sendo louvado. Havia sinagogas que reuniam as elites locais, mas o povo, em geral, não tinha uma boa relação com os rabinos. Eram alguns rabinos que eles consideravam gente boa, ou um maioral da sinagoga, como foi no caso de Jairo, aqueles disseram, esse cara é diferente dos outros, esse Jairo. Ele é um homem bom, digno de que tu vais ver o que está acontecendo com a filha dele, que está morre ou não morre. Jesus foi e ressuscitou a menina. Mas, no mais, eles sempre são os que perseguem. E continuam a ser eles os que mais fazem obstáculo. Eles não fazem pontes, eles não aproximam, eles gostam de separar. Eles querem dividir. Eles querem botar o joio de um lado e o trigo do outro. E Jesus disse, não façam isso nunca, vocês não têm a capacidade de fazer isso. E mais, quem tenta separar o joio do trigo está dando um testemunho histórico de que não é trigo, é joio. Porque o verdadeiro trigo não tem essa prerrogativa arrogante de querer fazer separações escatológicas entre os homens, fazer juízos dessa natureza, como eu tenho repetidamente, nesses 50 anos de ministério, dito tantas vezes para quem quis ouvir até o dia de hoje. Infelizmente, as pessoas ouvem com esse ouvido e saem por esse, e na cabeça não fica quase nada e no coração entra muito pouco. Eles
vos perseguirão. E eles, hoje, seriam os da sinagoga. E a sinagoga não é nada senão uma diferenciação semântica, designativa, para aquilo que a gente chama de igreja, que não significa coisa alguma a não ser uma expressão que começou a ser usada na Grécia de Filipe, pai de Alexandre o Grande, na Grécia de Alexandre o Grande. Alexandre foi a pessoa que mais criou igrejas, mais criou eclésias, porque fazia parte da política ideológica dele, possuindo as nações, tentando dominar o mundo inteiro. Aonde ele chegava, ele tentava criar uma miscigenação entre a cultura local dominada por eles, pelos macedônios, por Alexandre o Grande, o seu exército invencível e poderoso. Ele queria miscigenar, por isso ele fazia os seus generais casarem com as mulheres locais, os seus soldados, para que eles gerassem filhos gregos entre os persas, entre os indianos, entre os bárbaros de todas as etnias, entre os egípcios, aonde quer que eles pudessem. Ele entendeu que uma das maneiras de diminuir o conflito era fazer eclésias, fazer congregações, fazer conjuminações congregacionais. Dava uma determinada liberdade para que os locais tivessem o seu lugar de fala, tivessem a sua impressão de autodeterminação, embora quem mandasse em tudo, de fato, fossem os gregos, e os romanos, que dominaram depois os gregos, tiveram, todavia, sua mente dominada pelos gregos. Eles conquistaram os gregos e o mundo, os romanos, mas foram os gregos que dominaram a cabeça dos romanos. Tanto é que o panteão romano é todo grego. A única coisa que os romanos fizeram foi mudar o nome das divindades, mas não o caráter, nem as definições de prerrogativa das divindades do panteão. Então, voltando aqui ao tema, na sinagoga, que foi algo, um fenômeno que Deus não criou, não aconselhou, não mandou, foi algo que surgiu pela inexistência do templo, porque com a invasão de Nabucodonosor no exílio que Israel sofreu, sendo levada para a Babilônia e depois ficou sob o domínio dos caldeus, dos medos, dos persas, e nunca mais teve autonomia completa, e depois ficou nas alterações das guerras entre os generais de Alexandre após a morte dele, entre Seleuco e Ptolomeu, e depois vieram os romanos 60 anos antes de Cristo e dominaram tudo, puseram o patão deles lá, as legiões, mas eles não faziam perseguição, não perseguiram cristãos. E também não queriam perseguir judeus, eles só perseguiram os judeus que se levantaram e fizeram rebelião anti-romana. Portanto, quando se fala deles aqui, se está falando dos fanáticos religiosos, se está falando desses seres que se sentiam superiores aos demais, que achavam que eram os donos dos oráculos de Deus, fossem eles os sacerdotes, que eram os dominadores do templo, que tinha sido construído segundo o templo por Herodes o Grande, e que levou mais de 40 anos para ser erguido. Nos dias de Jesus, o templo estava na sua plenitude, e os sacerdotes, com um poder enorme, eram eles que faziam a mediação política com os romanos. Mas a dominação era romana. A sensação, todavia, de controle imediato ou de diálogo com o povo era das autoridades do templo em Israel.
A maioria deles saduceus, do partido dos saduceus, eram sacerdotes, e o importantíssimo partido dos fariseus, que era uma denominação religiosa, mas um partido político também, como tudo mais em Israel. Naquele período não dava para se separar religião de política. E eles são esses que nos dias de hoje são os mesmos. As maiores perseguições que os verdadeiros discípulos de Jesus, que os apóstolos de Cristo tiveram então, nos dias de Jesus e depois que Jesus foi aos céus, vieram das sinagogas. É por isso que você vê no Apocalipse aquela designação tão forte de Jesus chamando as sinagogas que estavam ali com perseguições contra os verdadeiros discípulos, ou tentando cooptá-los e arrancá-los do significado do Evangelho, os chama de sinagogas de Satanás, sem nenhum pudor. E chama a igreja, designada como eclésia, de sinagoga de Satanás. Vocês são uma sinagoga de Satanás, assim como os da sinagoga me perseguiram, perseguiram os apóstolos, perseguiram e perseguem a Paulo. Paulo teve uma vida miserável promovida pelos judaizantes, pelos religiosos das sinagogas. Agora, lá no Apocalipse, a própria igreja corrompida, pervertida, todas elas se perverteram, com exceção de Filadélfia, que naquele momento em que as 7 cartas foram escritas no Apocalipse, era a única que escapou de uma grande advertência. As outras todas estavam recebendo a ameaça de Jesus de serem removidas, de serem arrancadas. Ele diz: vocês estão pensando que eu não arranco vocês? Eu botei vocês aí, eu tiro vocês daí. Eu levanto outro povo. Eu tenho outros para me seguirem. Eu não estou vinculado nem preso aos humores de vocês. Eu não cultuo a existência de vocês. E essa expressão, igreja, eclésia, é uma herança de Alexandre, é uma herança macedônia, é uma herança grega, e a sinagoga é uma adaptação daquilo que significava para os judeus congregação, assim como eclésia ou igreja significa congregação. E para os gregos, tanto quanto para os romanos e para os greco-romanos, a eclésia era todo ajuntamento do povo obedecendo uma convocação da autoridade para dar a eles uma informação importante sobre vida, conduta e sobre as expressões de determinação governamentais para que aquela dada sociedade ou aquele Estado greco-romano obedecesse. Então, aquilo tudo, toda a convocação que tirava as pessoas de casa era uma convocação igreja. Por isso, eclésia, ou eclesia, significa os chamados para fora, porque estava todo mundo em casa, vinha o édito: venham para a praça. Todo mundo se reunia, a autoridade falava. Então, quando Jesus disse: edificarei a minha igreja, ele estava dizendo: eu vou desintocar gente que não tem a menor ideia do que pode ser ainda a vida, o significado que em mim eles podem encontrar. Eu vou reunir um povo, eu vou chamar um povo que vai se identificar com o meu nome, com a minha palavra. E é só isso que significa. Nenhum anjo trouxe essa palavra, não foi uma revelação do Espírito Santo. Faz 50 anos que eu digo isso, cansativo e exaustivamente a mesma coisa, mas como a cada geração
tudo recomeça e ninguém aprende nada, a gente tem que ficar repetindo, reinventando a roda, exaustiva e recorrentemente. Então, eu espero que pelo menos você que está aqui guarde isso. Quando se fala de igreja, isso poderia também ser chamado de sinagoga, de congregação, de ajuntamento, e não necessariamente algo que tenha a ver com Jesus. Assim como no próprio Novo Testamento havia igrejas que Jesus diz que não as conhecia. Você lê o que Jesus diz às 7 igrejas do Apocalipse e você vê o tempo todo advertências dizendo: olha, eu vou tirar vocês daí. Vocês são candeeiros sem luzes. Vocês são o testemunho do mal numa sociedade perversa e pagã. E eu não terei nenhum pudor em acabar com vocês. Eu já fui dezenas de vezes visitar as chamadas 7 igrejas do Apocalipse lá na Turquia. Não tem igreja nenhuma lá. Aliás, não tem nem igreja. Só tem mesquitas. O que era testemunho cristão nos dias de João, no fim do 1º século, início do 2º século, foi acabando. Depois do 4º século, já tinha sido terrivelmente prejudicada. E do 6º século em diante, quando o islamismo cresceu e no 7º século apareceu com força brutal, as igrejas foram devastadas. Assim como a cidade de Constantinopla, lá em hoje Istambul, era a capital do Império Romano de Constantino, do Império Romano cristão, do cristianismo, deu lugar ao islamismo. E hoje você sabe que ali é Constantinopla, mas o nome da cidade é Istambul. E você chega lá e você só encontra mesquitas, mesquitas e mesquitas. Por quê? Para quem fica cultuando a indestrutibilidade de igrejas feitas de pedra ou de instituições, Jesus mostra, a história mostra só uma pessoa totalmente entopeirada pode pensar que o lugar de uma igreja de portas abertas é inatingivelmente intocável, porque quem mais acabou com a igreja nesses 2000 anos foi Jesus. Foi o Espírito Santo deixando as igrejas que o deixaram. E ele disse: eu tenho um povo, sempre terei um povo, sempre serei achado por aqueles que não procuravam por mim. Dito isto, como introdução, até longa e desnecessária, mas para alguns ainda fundamental, uma vez que ele falou, dizendo: se vocês quiserem aprender a ser espiritualmente felizes, aprendam isto. E aí são essas bem-aventuranças. O verso 13 nos coloca na situação em que ele diz: agora, vós, significando dizer que ele esperava que aqueles que tinham ouvido o que ele tinha ensinado sobre ser humilde de espírito, ensinável, sobre ser solidário, ter coração e dor para a calamidade do próximo, ser autocontrolado ao invés de se entregar ao espírito do ódio, das guerras, do mau combate, da perversidade, do ódio, das espadas. Esses que, de fato, deram lugar ao coração de Deus nos seus corações, que são os misericordiosos e que vivem sob a misericórdia de Deus, esses que limparam a mente, a alma, o coração, dia a dia, procurando purificar os pensamentos, alinhar mente, pensamentos, sentimentos, emoções, o caráter, a atitude, o comportamento, aos princípios do Evangelho dos Macários. Esses que, por causa disso, são construtores de pontes, são aproximadores de pessoas e que, justamente por causa disso, se tornam insuportáveis. Insuportáveis, porque, como eu disse, quando você vive isso, você levanta demais o sarrafo.
E aí a sinagoga não aguenta esse sarrafo. Os fariseus queriam a justiça deles, que era uma justiça de pedras, de pedrada. Era uma justiça xenófoba, era uma justiça misógina, era uma justiça perversa, era uma justiça que glorificava os machos e esmagava as mulheres. Era uma justiça para a qual praticamente adultério só acontecia para mulher e quase nunca para homem nenhum. O homem sempre escapava ileso. Então, eles não suportam a justiça do reino de Deus, como Jesus disse. Em verdade, eu vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, e essa justiça do reino de Deus é feita de humildade, de solidariedade, de mansidão, de domínio próprio, de misericórdia, de mente e coração limpo, de pacificação, de coerência e de resistência para aguentar, se for o caso, todo tipo de perseguição. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Agora, o religioso não aguenta isso. Como os judeus não aguentaram, as sinagogas não aguentaram, e os piores inimigos dos apóstolos foram os judaizantes, e dentre os apóstolos ninguém foi mais perseguido do que o mais livre de todos, do que aquele que mais tinha entendido a graça de Deus, o evangelho de Deus, que é Paulo, diante de quem Pedro é um adolescente espiritual. Pedro mesmo diz, tem coisas de Paulo que são difíceis de entender. Difíceis de entender. Que a comunidade em Jerusalém não compreendia muito bem, a maioria não entendia. Os crentes não entendiam Paulo. E Paulo viveu mais perseguido por crentes, taxado de herege pelos supostos irmãos, e que eram filhos, de fato, do espírito persecutório dos fariseus e dos sacerdotes. Por isso, Jesus identifica os seus discípulos com os profetas que viveram antes de vós, dizendo, vai ser a mesma coisa sempre. E continua a ser do mesmo jeito até hoje. E nunca será diferente toda vez que alguém quiser viver o evangelho de verdade, com a coerência do evangelho, sem relativizá-lo, sem negociá-lo, sem tentar atender à média ponderada das morais, das doutrinas, ou das teologias, ou dos dogmas da religião, tanto a judaica ou quanto a messiânico-judaica, tanto quanto a do cristianismo e de todas as formas de cristianismo na cristandade terráquea. Toda vez que você tenta viver exclusivamente do evangelho, você se torna insuportável. Insuportável, inaguentável. Você sempre será considerado um herege. E Jesus disse, se você for chamado assim, for tratado assim, não fique com autopiedade, nem autovitimização, nem coitadismo nenhum. Levante a cabeça. Tenha como galardão essa perseguição. Tenha como glória esses maus tratos, como disse o apóstolo Pedro. Porque se fazendo bem, se vivendo como um macário do reino de Deus, essa bondade do evangelho na terra, vocês são perseguidos, é sinal de que sobre vós, é Pedro falando, repousa o espírito da Shekinah, o espírito da glória. O espírito da Shekinah não repousa sobre os poderosos, repousa sobre os quebrantados, sobre os simples, os obedientes de coração,
os puros de olhar, de mente. Repousa sobre os que constroem pontes ao invés de cavarem fossos. Repousa sobre esses que, apesar de toda a hostilidade, não deixam o coração se tomar por nenhum tipo de ódio, raiva, vingança ou resposta perversa, ao contrário. Repousa sobre esses cujo dogma é o amor, que não se ressente do mal. O amor não se ressente do mal. Podem me perseguir, podem falar mal de mim, podem mentir contra mim, podem me chamar de anticristo, podem me designar como Satanás, como diabo, como enganador. Fizeram a mesma coisa com os profetas que viveram antes de mim. Fizeram a mesma coisa com Paulo, fizeram a mesma coisa com Pedro, fizeram a mesma coisa com Jesus, que foi chamado de endemoninhado, de suicida, de possuído pelo maioral dos demônios, Belzebu, de herege, de mentiroso, de enganador. Tudo o que disseram de Jesus foi o que Jesus disse: se me trataram assim, vocês esperam que eles vão tratar a vocês diferente? Se eles trataram a mim desse modo, se preparem. Porque se vocês quiserem viver de fato segundo o Evangelho, é isso que vocês vão experimentar. Agora, apesar disso tudo, deixa eu prosseguir para vocês entenderem quem vocês precisam ser, independentemente do que lhes esteja acontecendo. Quem vocês precisam ser. E aí ele pluraliza de maneira forte, veemente, essa afirmação contra eles que perseguem, contra eles, Jesus fala de vós. E o que é que ele diz sobre o vós, dentre cujos vós, pela misericórdia de Deus, eu estou incluído. Você pode estar incluído. Qualquer um de nós pode estar incluído se o nosso sarrafo for o do Evangelho, da graça de Deus, e se nós não aceitarmos nenhum nivelamento por baixo. Ele diz: vós sois o sal da terra. O sal mudou a história da humanidade. Assim como o fogo mudou a história do Homo sapiens, o fogo trouxe uma autonomia extraordinária e foi o grande elemento de mutação de matérias. Foi a partir do fogo que se deixou a Idade da Pedra, e por causa do fogo se começou a fazer derretimento de minerais, de material capaz de fusão. Foi a partir do fogo que houve uma evolução enorme nos aparatos de desenvolvimento civilizatório. No entanto, Jesus não usa o fogo aqui. Ele usa o fogo depois, como ilustração para outras coisas. Nós vamos chegar lá. Aqui, o que ele está falando, depois de dizer vocês são os macários, os felizes, se vocês adotarem o Evangelho do Reino de Deus, não como dogmas externos, mas como convicções que emanem, que vazem, como fontes de conteúdo de consciência brotando de dentro de vocês, fazendo parte da fluidez do ser total de vocês, em coerência, em harmonia cada vez maior. Se for assim, só se for assim, preste atenção, se for assim e só se for assim, vós sereis o sal da terra. Porque se você não é humilde de espírito, não tem esse humus aonde o Evangelho tem lugar para fertilizar e crescer, se você não tem esse coração de Deus que chora por aqueles que choram, chora com os que choram, alegra-se com os que se alegram,
se você não tiver esse desejo de que a vida melhore para todo mundo, que a desigualdade diminua até o dia em que ela acabe, tendo fome e sede de justiça, se você não busca purificar a mente, sentimentos, emoções, o coração e tirar da sua alma todo espírito de justicismo revanchista, odioso, vingativo, e adotar o perdão, a graça, a misericórdia, não importa tantas vezes quantas sejam as demandas de perdão que venham sobre a sua vida, se você não for uma pessoa construtora de pontes, um pacificador, um aproximador, um ente, graças a Deus, que quando chega não alimenta conflitos. E se você não puder resolvê-los, afaste-se. Deixe quem quiser brigar consigo mesmo ou contra si mesmo, ou ficar falando sozinho, continuar falando sozinho, mas não alimente. Não ponha um graveto no fogo do ódio dos que estão tomados por qualquer tipo de raiva ou de espírito diferente que vai produzir animosidade. Se você não puder fazer a ponte, se afaste. Espere a hora, espere o tempo, mas saiba que a única tarefa que você tem em relação aos homens não é construir muralhas, é fazer pontes de aproximação, de reconciliação, de encontro, que decorrem todas do perdão. Se você não for uma pessoa dessa natureza, você jamais será sal de nada. Aliás, Jesus diz aqui em Lucas, diz em Marcos 9, 49 e 50, diz em Lucas 14, 34, 35, que esse sal que não se lança como gosto bom na vida e que fica apenas no mesmo lugar, é sal do sal, como tem um livro meu antigo, mas continua absolutamente contemporâneo e moderno, e daqui a 100 anos continuará completamente vigente, e se chama Sal Fora do Saleiro. Eu queria tanto que vocês todos lessem, porque é um livro essencial para quem quer entender o significado de ser discípulo de Jesus. E você acha aí no meu portal caifab.net, no link livros, você acha o meu livro Sal Fora do Saleiro, porque o sal não pode ficar no saleiro. O saleiro é a sinagoga. Era como, por exemplo, os essênios, que se sentiam superiores a todos os outros judeus, superiores aos sacerdotes, superiores aos fariseus, superiores aos zelotes, superiores a toda outra casta religiosa de Israel. Por isso se separaram, foram viver no deserto, nas imediações do Mar Morto, lá em Qumran, e se sentiam os seres pré-arrebatados. Mas não influenciavam ninguém, eles se alienaram. Eu até posso ver Jesus dizendo aos seus discípulos e às multidões que estavam à volta dele, quando falou, vós sois o sal da terra, eu posso até vê-lo olhando na direção sul do deserto do Negueb, aonde habitavam os essênios, que eram sal no saleiro. Assim como os fariseus não se misturavam com ninguém, eram sal no saleiro. Assim como a religião, que diz que você é santo, se você não tiver amigos no mundo, se você não for a festas de aniversário dos diferentes, se você habitar apenas o lugar chamado congregação, igreja, sinagoga, aí você é um ente do saleiro. E o que é que Jesus disse que acontece quando o discípulo não vai para o mundo? O que Jesus disse que acontece quando o discípulo não se imiscui na sociedade, não se derrama na existência, não se capilariza, não se dissolve, não desaparece no mundo?
o que é que acontece? Jesus disse que ele vira só um monturo, vira pedra. Vira pedra. Você bota sal junto, não usa o sal. Você já teve essa experiência? Eu morei durante anos perto de uma grande salina, onde a gente ia de casa para lá, dava 1 hora de carro. E houve um tempo na minha infância em que a gente ia como família lá de vez em quando, chamado Araruama, São Pedro da Aldeia, um lugar de salinas, e já foi muito mais. E eu me lembro de subir montanhas de sal empedrado. E meu pai me dizia, esse sal aqui não presta para mais nada, porque ele virou uma montanha de sal. Ele só faz sentido se ele for logo tirado e ele for distribuído, para que ele não perca o seu significado, o seu sabor. Vós sois o sal da terra, significa vós sois o sal da panela do mundo. Vocês são aqueles que, sendo humildes de espírito, compassivos, misericordiosos, mansos, cheios de solidariedade, com um olhar limpo, com as melhores projeções de pensamento, com as melhores decisões de pacificação e de reconciliação e com uma coerência para com o Evangelho, vocês são aqueles que podem dar gosto a qualquer sociedade. Mas vocês têm que ser assim. Se vocês não forem assim, acontece o que o cristianismo promoveu nos últimos 1.700 anos. Tomou conta do mundo, mas virou sal no saleiro. E não serviu de nada, senão de virar um grande monturo, que para nada presta, como Jesus disse. Nada mais presta senão para ser pisado pelos homens. Aí a gente vê hoje, por exemplo, essa igreja que é sal no saleiro, essa sinagoga, muitas vezes de Satanás, na sua arrogância, no seu ódio, na sua hipocrisia, no seu farisaísmo, na sua vontade de autopreservação a qualquer preço, a qualquer custo, na sua construção de torres de cristal para si própria, e não tem gosto de nada, ó. Gosto de nada, é só pedra. E aí, como ela existe, mas não dá gosto a nada, se essa igreja que está aqui fosse subitamente abduzida, se esses entes, ou essas entidades, ou essas aparições que começaram a proliferar na internet, embora elas não sejam novas, eu já acompanho esse fenômeno na minha vida inteira e eles já estão presentes entre nós desde a primeira página da Bíblia. Só quem é muito cego e fechado é que não enxerga isso. No entanto, se eles tivessem o desejo, a vontade de nos abduzirem todos os cristãos da Terra, o mundo não ia sentir falta de praticamente nada. Porque os seres humanos que mais fazem diferença positiva no planeta não são aqueles que estão dentro de nenhuma igreja. Os que estão dentro das igrejas estão fazendo ameaça. Agora mesmo estão querendo acabar com e misturar as coisas, querem se tornar aiatolás do país, querem que as legislações conjugais do Brasil sejam baseadas em textos do livro de Levítico. Querem transformar o Brasil num Irã ou numa república islâmica radical e fanática, só que no nosso caso, evangelicamente fanática, distante disso. Não presta para nada, ninguém sente falta de vocês. Podem ser tirados todos no mesmo dia. Provavelmente haja um alívio no mundo. Provavelmente facilite a vida.
Com certeza, os Estados Unidos, sem nenhum crente desse tipo, se tornaria uma nação muito mais generosa, porque tem uma quantidade enorme de loucuras americanas no mundo que são patrocinadas pelo desejo fanático das igrejas. No Brasil, desde que a igreja foi se tornando cada vez maior, você veja como o país, em muitos aspectos, foi piorando. E do ponto de vista de direitos humanos e de relacionalidade, nós estamos andando para trás. As brigas, as causas e as pautas são todas pautas infernosas, não são as do reino de Deus. Então, para ser sal da terra, tem que ser amor de Deus, tem que ser filho de Deus. E filho de Deus não é quem foi batizado, mergulhado, aprendeu catequese, ou dá dízimo, ou frequenta um lugar. Filho de Deus é quem ama. Filho de Deus é quem é misericordioso, bondoso, generoso, justo, que quer levantar o sarrafo do significado do convívio humano para níveis melhores. Esses são os filhos de Deus. Quem não é assim não é sal da terra. É só sal no saleiro, é empedernimento salino que não dá gosto a nada, não presta para nada, senão para ser pisado, abominado pelos homens. Agora, para ser sal da terra, a gente tem que ter a coragem de morrer. Porque nada do que Jesus ensinou, preste atenção, nada do que Jesus ensinou foge do princípio da morte. Jesus disse que aquele que quer preservar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que tem a coragem de entregar a sua vida, de doar a sua vida, de dissolver a sua vida, de morrer nos seus caprichos, no seu narcisismo, na sua egolatria, no seu desejo de poder, de domínio, de fama, de reputação e de acesso a poderes. Quem quer que assim seja, jamais será sal da terra. Todo aquele que quer preservar a igreja como potestade, como entidade poderosa, como grande poder das riquezas, como a grande construtora de templos monumentais, como a entidade mais forte do planeta. Todo aquele que crê assim, que pensa assim, jamais será sal da terra. Essa igreja assim não morre. E igreja que não morre não tem a vida de Cristo em si. Porque Jesus disse que se o discípulo não morrer, ele não se torna discípulo. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porque se alguém não tiver a coragem de morrer para os valores, para os significados, para as importâncias deste mundo, jamais será meu discípulo. E esse princípio é universal. Esse é o E igual a MC ao quadrado do Evangelho. Se a gente não começa daí, a gente não constrói nada, não entende nada, não tem mundo algum a ser melhorado nem compreendido. Essa é aquela uma só coisa que Jesus disse a Marta, que Maria, irmã dela, tinha escolhido a boa parte, uma só coisa. É esse amor. É um único mandamento. Um único mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros. Agora, para eu amar você, para eu servir você, eu tenho que ter coragem de morrer. Se eu não tiver a coragem de morrer, se eu viver para me autopreservar, se eu viver para garantir a média ponderada dos afetos mediocremente devotados a quem quer que exista para agradar a população como um falso profeta,
eu serei qualquer coisa, louvado pelos homens, mas o Senhor me dirá: eu nunca te conheci, não sei quem você é. Porque o Evangelho é puro paradoxo. E quem não aceita a paradoxidade do Evangelho não se tornará discípulo de Jesus jamais. Não será sal de nada. Para ser sal da terra, tem que carregar esse espírito da dissolvência. Não pode ter o espírito da autopreservação. A autopreservação não tem nada a ver com o reino de Deus. Jesus disse que ele não veio a esse mundo para se autopreservar, ao contrário, ele veio para dar a sua vida. E diz que quem quiser ser seu discípulo, faça a mesma coisa. Se não fizer a mesma coisa, vocês vão crescer em número, podem comprar até a Rede Globo de televisão no Brasil, podem ser dono de tudo nos Estados Unidos, mas não haverá nada de Deus em vocês. Vocês serão só cristianismo empedrado, que não dá gosto à terra, que só piora o mundo. E piora as famílias de vocês, os filhos de vocês, tornam vocês esses seres horrendos de mandamentos de pedra de Moisés, diferentemente dos mandamentos do reino de Deus, que são inscritos em carne pelo Espírito Santo no coração e se transformam em consciência, não em obrigação moral exterior, mas numa consciência que brota como fruto de dentro de nós. Como qualquer outra coisa que Deus criou. Não existe para si mesmo, existe para derramar seu fruto, para servir o resto da criação, da terra, da continuidade da vida. Assim é o sal da terra. Ele tem que se dissolver na panela do mundo, da sociedade. Ele tem que estar ali não para fazer propaganda de Jesus. A única propaganda de Jesus é ser como ele no mundo. A única propaganda de Jesus é amar o próximo como ele amou. A única propaganda de Jesus é amarmos-nos uns aos outros e perdoarmos-nos mutuamente. O resto é só marketing religioso que não presta para nada, senão para criar o que a gente tem de sobra. Com mais de 1.700 anos de ilustração demonstrativa que ninguém quer enxergar. Parece que eu estou aqui como um gadareno doido falando sozinho. Mas eu sei o galardão que está sobre mim e não me importa nenhuma natureza de perseguição que venha, porque cada dia que passa eu sei que o meu gosto melhora diante de Deus, de principados e potestades e no mundo. Quem quer que vai me provando, vai me sentindo mais saboroso, mais gostoso, mais útil, mais significativamente importante para a continuidade da vida, embora eu esteja cada dia mais diluído. E eu não tenho nenhum problema de me diluir por inteiro. Eu não tenho nenhum problema em desaparecer, desde que essa palavra entre em todas as panelas de todas as famílias, de todas as casas do mundo inteiro. É por isso que do mês que vem em diante, tudo isso que eu estou dizendo aqui vai estar em inglês, com a minha voz, com o meu sotaque, com tudo que é meu falando inglês, vai estar distribuído pelo mundo inteiro, e eu espero que você me ajude a fazer isso, porque o que nós queremos é justamente jogar sal, jogar essa palavra, esse espírito na panela planetária, para ver se a própria eclésia, a igreja, a sinagoga, que hoje muitas vezes é de Satanás, embora esteja erguida em nome de um Cristo que vira as costas e diz: estou fora, eis que estou batendo, e aí dentro a porta está trancada, eu habito o lado de fora da existência de vocês.
Enquanto for assim, não haverá nada que altere coisa alguma para o melhor. Meu desejo é que Deus me dê a graça de me dissolver. Cada dia a minha desimportância é maior para mim mesmo. Eu, quando vejo pessoas que propositalmente me tratam com absoluta desimportância, eu olho para cima e digo: Senhor, eu tenho tristeza por essa pessoa porque ela está fazendo isso com maldade. Ela não quer que as pessoas saibam de onde é que veio essa riqueza que chegou até elas, e elas fazem isso por ciúme, inveja, isto, aquilo, aquilo outro, como Paulo disse aos Filipenses. Mas de mim elas não tiram nenhum pedaço, elas só aumentam o galardão, a glória que repousa sobre mim. E eu não estou sofrendo com nenhum deles, nem com coisa alguma, porque eu quero é ser dissolvido para dar gosto ao mundo, para dar gosto à vida das pessoas que ouçam a palavra que eu prego, que vejam a vida que eu viva, que convivam comigo e sintam o gosto de algo diferente, o gosto do perdão, o gosto da compaixão, o gosto da misericórdia, o gosto da pacificação, o gosto da perseverança, o gosto da resiliência do bem, o gosto do amor. O gosto do amor é o gosto do sal, segundo Jesus. Como alguns aqui já provaram esse gosto a partir do que eu digo. Não só aqui, mas milhões, em muitas gerações, já provaram o gosto do Evangelho a partir do que eu digo. E eu não tenho glória nenhuma disso, eu tenho a alegria de me dissolver. E quanto mais dissolvido eu seja na história, mais espalhado será esse gosto. Embora as pessoas nem saibam que quando tentam me dissolver, elas estão me diluindo para o bem do reino de Deus nesse mundo e atingindo uma quantidade enorme de outras pessoas, porque ninguém vai ser melhorado sabendo apenas que essa mensagem procede, por exemplo, entre tantos, de mim também. Elas só são melhoradas quando elas entendem que esta é a mensagem que procede da boca de Deus, de Jesus, do Evangelho, e a acolhem para praticar e para aceitar esse espírito de dissolvência. Pegue um pedaço de pedra dura, de sal, jogue ali numa panela e pode botar na fervura. Quando você tirar, ela vai estar dura, 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 a fervura vai parar de ter poder de dissolvência sobre esse antissal, agora pedra que não presta para nada, e vai continuar tudo insosso, assim como insossa é a vida, porque nós nos dizemos sal da terra, mas nós somos o bicarbonato de sódio, somos qualquer outra coisa, somos o veneno na panela do mundo. E não passamos disso, porque não queremos viver Jesus. Só vivendo Jesus a gente se torna esse gosto saboroso da vida. E agora vem Jesus, depois de dizer como a gente deve ser, que tipo de caráter a gente deve buscar, que tipo de vida a gente tem que praticar. O próximo passo é ter a coragem de morrer. É ter a coragem de se dissolver, é ter a coragem de não construir nenhum trono, nenhuma coroa, nenhum cetro para si, nenhuma torre para si, nenhuma glória para si, e não buscá-la em dia nenhum. Isso acontece se eu tiver um coração que se examina todo dia. Porque a coisa mais fácil que tem é o cara vir aqui pregar
por inveja. Tem alguém que está pregando, tem muita gente ouvindo, eu preciso pregar também, porque eu não quero que esse cara aí, esse herege, seja mais ouvido do que eu. Aí ele vem e faz das tripas coração, bota a bunda para fora na janela do Fusquinha, para aparecer. Mas não é sal da terra. Ele é só um espetáculo patético na história terráquea e não passa disso. Tem que ter coragem de morrer. Porque para ser humilde de espírito, você tem que morrer para arrogância, para soberba, para presunção. Para ser desses que choram, você não pode ter nenhum medo da fragilidade, da sensibilidade, da cordialidade solidária. Para se autocontrolar, você tem que ter certeza de quem você é para não ficar fazendo demonstração de valentia perversa em tempo nenhum, nem de vitória argumentativa ou doutrinária de qualquer coisa. Isso aí é do diabo, não é do Evangelho do Reino de Deus. Você não vê Jesus vivendo assim. Querem ouvi-lo, ele ensina, não querem ouvi-lo, ele procura outros lugares. Temos outros lugares, outras pessoas, e ao final ele diz aos seus discípulos: eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, a mim me convém conduzi-las. Mas se não for com o espírito de um Macário tomando conta do ser, ninguém é sal da terra. E ninguém é sal da terra porque ninguém é um Macário, um próspero, um bem-aventurado de Deus, sem ter a coragem de Cristo, de tomar a cruz, de segui-lo no mesmo caminho. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio ao mesmíssimo caminho de Jesus. Do contrário, cara, peça conta. Do contrário, vá ser obreiro do Macedo, vá falir junto com Valdomiro, vá ficar triste com R.R. Soares, que não renovou o contrato com a Band, vá seguir qualquer um desses reis do próprio ventre, mas não fique, pelo amor de Deus, enxovalhando o nome de Jesus e do Evangelho. Melhor seria você morto para isso tudo, porém vivo para Deus em Cristo Jesus, porque esse é o único poder que me significa essa capacidade e essa coragem de morrer com Cristo, para que eu seja de fato gostoso como Deus, gostoso como Jesus. O sal da terra essencial é Jesus, é Cristo. Não é Moisés, nem é Elias, nem foi Davi, nem foi nenhum dos profetas. Muitos deles foram sais, mas o sal, referência absoluta, é Jesus. Paulo foi um sal, mas o sal é Jesus. E você será tanto mais sal quanto mais Jesus você se torne. E quanto mais você tenha no coração esse escrutínio de saber quais são as suas motivações. Porque enquanto a minha motivação for de autopreservação, eu não serei sal. Enquanto eu existir olhando para o lado em estado de competição, eu não serei sal. Enquanto eu me medir com quem quer que seja, eu não serei sal. Os mortos não se medem. O morto não quer saber de que tamanho é o caixão do outro. O morto simplesmente desiste das coisas deste mundo, entendendo o que Jesus disse. Está dito lá em Lucas. Jesus falou que aquilo que é grandioso e importante ante os olhos humanos, foi Jesus que disse, é abominação diante de Deus. Se eu quero me preservar, eu me perco. Se eu não tenho nenhuma vontade de viver para me autopreservar, ao contrário, eu estou aqui para me doar.
Como ontem eu postei um texto singelo do Papa Francisco, dizendo que o sol não se ilumina a si mesmo, dizendo que tudo aquilo que existe na natureza existe em função de outras existências e não de si próprio. A natureza anuncia a mensagem do Evangelho, proclama a glória de Deus, proclama a mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho é essa: exista para ser luz para o outro, para ser gosto para o outro, para ser socorro para o outro. Não é você para você, você servindo a você, você não é nada além de um ser que resolveu se adotar como divindade da sua própria arrogância. Você vira pedra salina que não presta para nada, como o que a gente tem apelidado de igreja não presta para porcaria nenhuma, para nada. Você quer ser sal da terra? Vai ter que ter uma coragem que até hoje não te habitou. Você não consegue desistir, abrir mão de uma briga. Não consegue. Por que eu não fico respondendo o pessoal que escreve, fazendo às vezes comentários horrorosos, mentirosos, nojentos a meu respeito? Eu nem vou lá. Muitas vezes quem responde é minha mulher ou algum amigo meu, porque eu mesmo não tenho nenhum graveto para jogar nessa fogueira, para essas víboras. Não tenho. Não tenho tempo para isso. O meu tempo é curto já na Terra. Não tenho muitos anos pela frente, eu só tenho tempo para o Evangelho, para o anúncio dele e para vivê-lo. Porque se eu não o viver, essa palavra que eu estou dizendo não chega a você como ela está chegando. E você está ouvindo e você não está vendo um cara discursando. Você está ouvindo um homem vazando Deus. Olha bem nos meus olhos, você está ouvindo e vendo um homem cheio do Espírito Santo, do amor de Deus, da graça de Deus, falando Deus, vivendo Deus, e o teu coração só tem duas alternativas quando me ouve: ou ele se empedra, ou ele se quebranta. Não tem uma segunda alternativa, como disse Paulo em 2 Coríntios. Porque eu sou em Cristo Jesus, como Paulo era, como qualquer um que queira pode ser, o bom perfume de Cristo. Agora, tem um detalhe. Para com uns, eu sei que eu sou cheiro de vida. O cara ouve, sente, ai meu Deus, que coisa maravilhosa, que cheiro celestial. Agora, para outros, ele sente o próprio cheiro da sua defunteza, da sua própria morte. É como um cara que morreu e continuou andando com o corpo podre, carregando o cheiro horrível da sua defuntice, enquanto caminha, poluindo o mundo com o cheiro da sua própria podridão, com o hálito, como diz o Salmo e diz Paulo em Romanos 3, o hálito da sua garganta, que abre a boca só para tornar fétido o planeta. Toda vez que fala, é pior do que o pior de todos os puns. É a fala daquele cara que existe assim. Agora, se não tiver a coragem de morrer, de desistir de si mesmo e dizer: eu quero viver para Jesus. Todos os dias que me restam nessa vida são para Jesus. Eu não quero comprar brigas. Eu respondo o que o Evangelho me manda responder. O último podcast que eu fui foi aqui em Brasília, semana passada. Aí tinha lá no meio do podcast um rapaz que foi logo dizendo que ele era de extrema-direita, não sei o que e tal, e tinha um outro que disse que era de esquerda. Eu falei: meu Deus, não estou perguntando nada, não me interessa de que ideologia as pessoas são, não é algo que ocupa a minha mente, eu não tenho nenhum interesse nisso,
não trato as pessoas melhores porque elas sejam de uma ideologia, nem pior porque sejam de outra. Mas o rapazinho sentiu necessidade. Eu sou de direita, eu não sei o quê. Lá pelas tantas ele me fez uma pergunta. Ô, reverendo Caio, o senhor prefere um ladrão a um homem honesto? Fazendo referência à última eleição. Eu falei, desculpa, meu querido, eu prefiro um homem humano. Humano. Eu prefiro um ladrão humano. Prefiro qualquer um humano. Eu prefiro um ladrão humano do que um Barrabás cheio de ódio, com juízo. Eu prefiro um ladrão humano dizendo lembra-te de mim, do que um Caifás, do que um Anás, do que a soma de todos os fariseus. Eu prefiro as prostitutas, as meretrizes, os pecadores que precedem a vocês no reino de Deus, do que qualquer um que venha se jactar disso. E depois, antes de terminar o podcast, eu falei, eu estou terminando esse podcast com muita tristeza, porque eu não vim aqui para isso. E já é a terceira ou quarta vez que toda vez que você me pergunta, só vem me perguntar aquilo que apodrece, que separa, que aduba o ódio, que faz as pessoas ficarem piores. Porque eu estou fora disso. Eu não quero saber das tuas idiosincrasias, dos teus ódios. Se você decidiu odiar, você vai morrer com o seu próprio ódio. Eu não vou assimilar nada do teu ódio, eu não quero nada dele, eu não tenho nada a ver com isso. Aí vem o príncipe deste mundo. Quando chega assim, é o príncipe deste mundo, e como Jesus disse, eu nada tenho a ver com ele, e ele nada tem em mim. E cada dia que passa, nada mais tem em mim. E todo dia eu peço ao Senhor que não fique nada desse príncipe do mundo em mim. Eu quero aprender a viver o Evangelho de Jesus até o último dia da minha vida, porque eu quero ser gostoso de Deus, como os meus filhos me acham gostoso, como a minha mulher me acha gostoso, como os meus netos me acham gostoso, como os ateus me acham gostoso, como os agnósticos me acham gostoso, como os pais de santo, as mães de santo, as pessoas de outros grupos me ouvem e me acham gostoso, dizem, peraí, aí tem algo diferente que parece com Jesus. É só o que me interessa. Agora, para viver assim tem que morrer. Tem que abrir mão de um monte de arrogância, de mania de discussão, de briga, de gritaria malafaiana. Desgraçado, maldito, canalha. Isso aí, gente, é o esgoto do Tártaros aberto, é o hálito do pior demônio do inferno, enchendo a terra com o hálito do inferno. Eu quero que de mim saia a doçura do jasmim da glória de Deus, nas minhas palavras, vida e atitudes. Eu quero ser gosto de Deus nesse mundo, você não quer, não? Agora, para ser assim, você tem que ter coragem de morrer para todas as suas idiotices. E é uma coisa muito difícil a gente morrer para o nosso próprio orgulho. Começar do orgulho. Ontem eu sofri uma pequena tentação de responder uma pessoa que eu amo. Sou capaz de dar minha vida por ela. Mas eu achei que ela tinha dito uma coisa que me desagradou profundamente. Achei que ela não tinha conhecimento de causa para falar aquilo e ficou insistindo. Aí eu olhei e falei, meu Deus, eu estou ouvindo isso já há 1 minuto. Então, eu não vou dar nem 10 segundos de resposta. Eu falei, desculpa, meu amorzinho, mas eu não vou responder isso. Eu sei que a pessoa ficou chateada, zangada, está dando as costas para mim. Eu falei, não, eu estou te dando o melhor que eu tenho.
Eu vou descer, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer coisas, eu estou com muita coisa atrasada, eu vou descer, mas de mim você não vai ter resposta a isso. Se você tiver alguma resposta a isso, vai ser você com você mesma, dialogando, orando ou conversando. Eu não tenho nada a dizer, porque a pior tentação que eu senti naquela hora foi do meu orgulho. Por já ter vivido o dobro da vida, por já ter tido milhões de experiências que a pessoa nunca teve até hoje e talvez nunca tenha, nem se viva 100 anos. Mas o orgulho é uma desgraça, a soberba, você querer ganhar todas, você querer sobressair, você querer ser o dono de todas as razões. Eu, às vezes, vou a alguns lugares em podcasts onde a gente ouve muita coisa e tem vontade, às vezes, de dar respostas que deixariam as pessoas sem calça, pelados, nus, envergonhados. Aí eu digo, não vou fazer isso, porque eu vou sair vitorioso disso aqui, mas vou perder uma alma, vou perder alguém que vai daí para frente me olhar com hostilidade. Isso aí não vai salvar ninguém, não vai melhorar ninguém. Vai ser só uma argumentação vitoriosa de um soberbo. E soberbo eu não quero ser, porque eu sei o que a soberba faz de destrutividade no espírito humano e na separação da gente em relação a Deus. Então a primeira coisa para morrer é ir desistindo da arrogância, da mania de saber tudo, da vontade de brigar, de discutir. É tão difícil, especialmente quando você sabe que sabe. Abrir mão de dizer tudo que você sabe, porque também sabe que se fizer isso, pode perder o ouvido, o coração, a atenção daquela pessoa que hoje está preparada, entupida, blindada para te entender nesse momento, mas amanhã pode te compreender melhor. Ter a paciência de deixar Deus falar com as pessoas, crer no poder do Espírito Santo para falar. Eu não sou a voz que convence ninguém do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo. Eu posso ser uma voz quando eu encontro um coração aberto pelo Espírito para ouvir o que eu estou falando. Agora, quando eu não encontro, eu sou apenas um blindador de potenciais futuros de audição com o ouvido melhor. Essa soberba, essa arrogância, essa existência que se concentra em si mesmo. Eu aprendi com meu pai a melhor e uma das mais fascinantes de todas as lições. Foi a minha mãe que me fez observar. Se presta atenção no teu pai. Eu o conheço desde que eu tinha 24 anos de idade. E eu nunca vi o teu pai escolher o melhor para ele. Se puserem uma mesa cheia de pedras preciosas e um monte de gente para escolher, na quantidade em que todo mundo possa escolher qualquer coisa, ele vai deixar todo mundo escolher o que quiser primeiro. E se sobrar uma coisinha de nada, um tasquinho de alguma coisa, é isso que ele vai pegar. Agora, daqui a alguns anos, volta lá, que você vai ver que ele pegou um pedacinho de alguma coisa e fez aquilo se transformar em algo lindo. E eu olhei para aquilo e observei meu pai até ele morrer, o tempo todo escolhendo o melhor para os outros e não para ele, deixando os outros passarem. Eu nunca vi ele dizer: esse lugar é meu, sai daí, esse é um direito que eu adquiri, isso é uma posse minha. Ele abre mão de tudo. Agora, ficou tão gostoso, tão gostoso, tão gostoso, que foi um dos sais mais saborosos que eu já provei na vida. E eu não quero nada que seja menor do que isso para mim. Vós sois o sal do planeta, da sociedade. Hoje eu estava vendo meu filho, eu me sinto assim meio pai
do Henrique Vieira, porque ele mesmo já me disse algumas vezes que eu sou uma espécie de pai espiritual dele, porque ele cresceu desde adolescente me ouvindo. No Seminário Batista do Sul, ele disse que foram dezenas e dezenas as noites que ele ouvia mensagens minhas, se quebrantava, chorava, aprendia com as coisas que eu dizia. E hoje de manhã eu tenho visto o trabalho que ele tem feito aqui no Congresso, maravilhoso, brilhante, extraordinariamente manso, carregado de evangelho em tudo que ele diz, sem ficar citando Bíblia nem nada. É o conteúdo, é o gosto. Sim, o pastor está morrendo, mas o evangelho está crescendo. E está dando gosto e está sendo percebido. E hoje de manhã eu falei com ele 2 vezes, dizendo: meu filho, eu estou tão feliz de ver que você está tendo coragem, que nada te desestimule. Não deixe que nenhum tipo de orgulho, de vaidade, de soberba tome conta de você, e tome cuidado com o incensamento de terceiros, que tem um poder enorme de corromper a alma da gente. Concentre-se cada vez mais em Jesus e caminhe esse caminho da cruz, negando-se a si mesmo. Negando-se a si mesmo, para que o teu gosto aumente para todo lado. Como tem outros aqui nesse congresso, como a Elisiane Gama, que me dá muita alegria de ver como ela vem batalhando para ser um gosto bom de Deus, e como ela, vários outros. O Janones, que se é convertido ao Evangelho, com quem agora eu estou tendo um convívio de um certo discipulado, e que vai viajar comigo para Israel. Duvido que ele volte igual, vai ter uma mudança radical em muitos aspectos da vida dele, e eu vou fazendo assim, pegando gente que tem o poder de influenciar outros. E graças a Deus, o grande público que procura para me ouvir, para me assistir, na maioria das vezes são influenciadores. Porque você atinge um e a partir daquele você ganha milhares, quando aquele indivíduo internaliza aquele gosto, aquele princípio, aquela compreensão, aquele entendimento, penetra, se capilariza na terra, embora ninguém saiba que veio de você. E você não precisa aparecer, você tem que morrer, que sumir. E quanto menos você aparece, mais Jesus cresce, como disse João Batista. Convém que ele cresça e que eu diminua, para que eu seja cada vez mais sal da terra. Agora, se o sal não se miscuir, não morrer, não se dissolver, não aceitar esse estado de dissolvência, mas, ao contrário, entrar no espírito da autopreservação, de aparecer, no holograma, na projeção, fazer qualquer negócio para ser visto. Você pode ser conhecidíssimo, famosíssimo, mas você não tem gosto de nada, tem gosto de pedra salina. Não presta para coisa alguma, foi Jesus que vaticinou, senão para ser pisada pelos homens. Ora, se o sal vier a ser insípido, ficar sem gosto, porque ele só tem gosto se ele for colocado na morte, na dissolvência. Aí ele ganha o seu significado, na dissolvência. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? É uma pergunta que Jesus faz e para a qual ele não dá resposta. Aliás, ele responde sim. Ele diz: como lhe restaurar o sabor? E aí diz: para nada mais presta. Preste atenção,
para nada mais presta, senão para ser pisado pelos homens. Para nada mais presta, senão para ser lançado fora. E quem te lança fora é Deus. Você pode continuar líder de tudo, mas Jesus está dizendo: eu não sei quem você é. Você é uma pedra inútil de um sal morto. Para nada mais presta, senão para ser pisado pelos homens, pela sociedade. Uma desgraça. E eu já falei 1h32 e vou ter que parar. Senhor Jesus, que eu não tenha falado em vão, que essa palavra não tenha caído no vento, mas que o Espírito Santo que me habita, que me enche, que me dá graça, sabedoria, perseverança, com cujo amor tu me tens ensinado a amar, com cuja graça tu me tens ensinado a viver, se derrame abundantemente sobre milhares de pessoas e coloque dentro delas essa ambição de se dissolverem na panela do planeta, dando gosto à humanidade, sem nenhuma propaganda de nada, apenas vivendo o Evangelho, dando gosto de Deus pela vida e pela prática do amor, pela dissolvência do amor e do perdão e da graça de Deus nas panelas da sociedade humana. Por amor do teu nome, faz isso. E eu te imploro que assim seja, em nome de Jesus.